A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus por mais um dia estarmos aqui para falarmos do amor de Deus, para falarmos da importância da oração. A nossa revista, como vocês podem acompanhar, Triunfando sobre as Batalhas e Adversidades da Vida, é a nossa revista do terceiro trimestre da editora Betel. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é a oração. Qual a importância da oração e os resultados de uma vida de oração da igreja que ora. Então venha conosco e vamos aprender com a história da igreja primitiva a importância da oração. E como se trata da oração, é indispensável nós começarmos um trabalho desse orando ao Senhor, para que Deus fale ao meu coração e ao seu coração. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por esta oportunidade de estar aqui, Senhor, testemunhando o teu amor, testemunhando a tua graça, para falarmos sobre a importância da oração. Nós queremos fazer valer a pena esse momento e eu peço a ti a tua bênção para que o Senhor se revele, para que o Senhor fale a corações, fale a vidas, que o Senhor ministre sobre essas vidas. Eu não sei quais são as necessidades de cada um, de cada uma, mas o Senhor sabe, assim como o Senhor abençoou a Pedro, abençoou a tua igreja, eu peço a ti também a tua bênção sobre essa vida que está nos acompanhando nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Como você pode acompanhar na sua tela, a lição de hoje é a lição 7, cujo título é Fundamental cultivarmos uma vida de oração. Ou seja, a oração ela tem que ser uma prática contínua, é um cultivo, não dá para ficarmos em oração uma vez por semana. A vida de oração tem que ser um cultivo, todos os dias temos que praticarmos, porque sem oração nós não chegaremos a Deus. Os fundamentos da aula de hoje são, o texto áureo está em Isaías 55, versículo 6. Procurai a Yahvé, isto é, o Senhor, enquanto é possível encontrá-lo. Invocai-o enquanto está próximo. Objetivos são 2. Ensinar sobre a importância de uma vida de oração e mostrar os resultados de quem vive uma vida de oração. Olha só, o objetivo, como você pode acompanhar, o primeiro, ensinar sobre a importância de uma vida de oração. Vida de oração, porque nós temos que aproveitar enquanto estamos vivos, porque depois que morrermos, podemos até orar, mas Deus não vai responder. Lembra da história do rico e do Lázaro? O rico, depois na eternidade, orou a Deus, conversou, mas não teve sua oração respondida. Então, que aproveitemos a nossa vida, que aproveitemos o fôlego de vida, para que não seja tarde demais. A importância da oração, uma prática cotidiana. A oração, como eu já falei no início, deve ser uma prática cotidiana, não pode ser uma vez a cada 7 dias, uma vez no mês, uma só vez. Um exemplo é o profeta Daniel, que orava 3 vezes ao dia. O nosso próprio Jesus Cristo também, que estava sempre em oração, levava sempre os discípulos para orar. Porque assim como Jesus venceu, como Daniel foi um exemplo, estamos falando deles nesse século XXI, então nós temos que tomá-los como exemplo. Se quisermos deixarmos um legado de crentes fiéis, de cristãos de verdade, a oração ela é indispensável. Atos capítulo 12, versículo 5, versículo 7. Assim Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. Subitamente surgiu um anjo do Senhor e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. Aí é mais um resultado e que mostra a relevância de estarmos em oração. Nós já sabemos o que é oração, porque orar é o quê? Conversar com Deus.
Orar é buscar a presença do Senhor. Não importa a forma, se é deitado, se é de joelho, se é em pé, ou até mesmo em espírito. O importante é buscarmos comunhão com o Senhor, porque Deus se comunica através de nós, através da Bíblia Sagrada. Queremos que Deus fale conosco? Leiamos a Bíblia. Mas se você quer que Deus te ouça, é preciso que orarmos. Mas agora, quais são os resultados de uma vida de oração? De quem ora, de quem fala com Deus, de quem tem comunhão com Deus? Acompanhemos. Primeiro, salvação. Vamos acompanhar na Bíblia Sagrada para não ficar nas minhas palavras. Atos capítulo 2, versículo 41 ao 43. Assim todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados. Naquele mesmo dia juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas, como viviam os cristãos. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Observação. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Nós não podemos desassociar a oração da comunhão e do ensino da palavra de Deus. Assim como é indispensável, é vital a oração, também é indispensável, é vital a leitura da palavra do Senhor. E a comunhão também com o próximo. Não dá para termos comunhão com Deus sem termos comunhão com o nosso próximo. É uma relação vertical, mas também na horizontal. E assim Deus responderá às nossas orações, porque a palavra de Deus diz que se nós formos ofertar, mas se tiver alguém injuriado conosco, nós temos que deixar a oferta ali perto do altar e pedir perdão, e assim poderemos ofertar. Então, quer que Deus te ouça, perdoemos. Quer que Deus te ouça, vivamos em comunhão com o próximo. Quer que Deus te ouça, busquemos a presença do Senhor. Segundo resultado de uma vida de oração, a paz. Acompanhemos versículo 5, versículo 6 do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Assim Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. E aconteceu que, na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados com algemas presas a duas correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Observação: Pedro estava dormindo entre dois soldados. Diante da prisão, diante de uma condenação, de uma morte iminente, Pedro estava dormindo, estava em paz, porque o justo tem o sono da paz. Nós precisamos ter essa paz com o Senhor, porque, como diz a palavra de Deus, nem a riqueza, nem a pobreza, nem a nudez pode nos separar do amor de Deus. Porque o que nos importa é a presença do Senhor, o que nos importa é a comunhão do Espírito Santo do Senhor. E a oração, ela provoca isso, ela traz a paz do Senhor. Porque, como disse Paulo, porque o morrer é lucro e o viver é Cristo. Aleluia! Outro resultado da oração é o quê? A libertação. Atos capítulo 12, versículo 7. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram. Observação: as algemas caíram dos punhos de Pedro. Por causa do quê? Por causa da oração, de uma igreja que ora. Outro resultado, professor Oséias, de uma vida de oração, comunhão com Deus. Observação importante:
vida de oração deve ser uma prática diária, contínua. Não é uma coisa esporádica, um episódio qualquer. Tem que ser uma vida de oração. E o que nós iremos adquirir com isso? Comunhão com Deus. Tem algo melhor e maior do que a comunhão com Deus? Não, porque Deus, Ele é a vida, Deus é amor, Deus é a paz, Deus é o alimento, Deus é a nossa razão de viver. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Achegai-vos a Deus, e Ele acolherá a todos vós, ou seja, e Ele achegará a vós. Deus só vai ter comunhão comigo e com você se a gente buscá-lo. Deus, Ele é educado. Ele só entra no meu e no seu coração se permitirmos. Então, se você quer conhecer a Deus, se você quer ter comunhão com o Senhor, se você quer andar na luz, assim como Ele na luz está, é importante termos uma vida de oração. Nós precisamos cultivar isso. Nós precisamos adquirir essa prática, renunciar a nós mesmos. Eu falo de mim mesmo, eu preciso renunciar a mim mesmo, eu preciso tomar minha cruz e seguir após Jesus, seguir o exemplo do Mestre que, mesmo sendo Deus, Ele vivia em oração, ensinando os seus discípulos. Amém? Outro resultado da vida de oração, a direção do Espírito Santo. Aleluias! Vamos para Atos capítulo 12, do versículo 8 ao versículo 11. E o anjo continuou a orientá-lo. Veste a tua roupa e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro caiu em si e disse, agora entendo sem qualquer sombra de dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu tramava contra mim. Por que aconteceu tudo isso? Porque havia pessoas em comunhão com Deus, havia pessoas orando. E quando oramos, quando buscamos, Deus nos orienta. Quando nós sabemos que decisão tomar, Deus nos orienta, mandando o seu Espírito Santo para nos orientar. Quando nós pedimos a Deus comunhão, misericórdia, Senhor, não sei o que fazer, não tem mais saída, vamos buscar a Deus sabedoria, vamos pedir a Deus direção do Espírito Santo, aprender como o rei Salomão, que ele assumiu o poder, o reinado de Israel, e ele pediu o quê? Sabedoria. E assim ele pôde exercer um reinado com sabedoria e deixando lindos exemplos para mim e para você. E para finalizar, um resultado de uma vida de oração é termos experiências com Deus. As pessoas podem nos tirar a riqueza, podem nos tirar até a vida, mas as experiências que temos com o Senhor, ninguém jamais tirará. E o que conta são experiências. Tiago, capítulo 5, versículo 17. O que diz sobre a oração e a experiência com Deus? Sobre o profeta Elias. Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então fez outra oração, e os céus derramaram suas chuvas, e a terra produziu os seus frutos. Então, se quisermos termos experiência com o Senhor, eu preciso ter experiência com o Senhor. Então, é importante que eu e você tenhamos uma vida diária de oração. Tenhamos comunhão com o Senhor. Não uma oração do Pai Nosso apenas, não uma oração de 1 minuto, ou só na hora de dormir, na hora de levantar. Eu falo para mim mesmo e eu me cobro. Nós precisamos sim
se quisermos influenciarmos esta geração, se quisermos sermos instrumento de Deus, se quisermos darmos testemunho, se quisermos sermos instrumento de libertação de vidas, quisermos termos experiência com o Senhor, é indispensável uma vida de oração. Porque se a igreja ora, Deus opera milagres. Deus não mudou. Nós é que temos mudado, nós é que não temos nos achegado ao Senhor. A palavra de Deus diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Então Deus, Ele continua com o seu coração, seus ouvidos, seus olhos atentos para mim e para você. Mas nós precisamos também amá-lo, nós precisamos também buscá-lo. Amém, meus irmãos? Desde já, muito obrigado pela sua participação. Compartilhe o nosso vídeo, deixe a sua curtida no nosso vídeo, abençoe outras vidas, outros professores de escola bíblica. Fica na paz do Senhor Jesus e vamos orar uns pelos outros, pela igreja. Amém? Deus abençoe.